Vamos começar no macro para o micro, né? Certo. O país caminha, pelo menos algumas pessoas acreditam que ele caminha para o impeachment. Isso é bom ou é ruim na sua concepção? Depende, né? Eu acho que o Brasil e a maioria do povo brasileiro, isso está se expressando nas pesquisas, está muito indignado com o governo e com toda razão, né? Porque a Dilma se elegeu com uma proposta no segundo turno, onde ela confrontou o Aécio e acabou por aderir ao programa do Aécio, né? Esse ajuste fiscal, essa recessão brutal que nós estamos vivendo, chegando aí a 10%, né, de desempregados na região metropolitana, sendo que na juventude chegamos a mais de 20% de desempregados. Uma carestia, uma alta taxa de juros. Então, há uma situação muito dramática, ao mesmo tempo há uma operação policial e jurídica que está descortinando um esquema de corrupção que não é de agora, mas que está vindo à tona agora, né? Que é a Operação Lava Jato e toda a corrupção na Petrobras, envolvendo empreiteiras que há muito tempo corrompem partidos, né, e governos. E o povo brasileiro viu, então, o PT, que sempre combateu tudo isso, acabar entrando nesse mesmo esquema, né? Ao invés de, ao chegar ao poder, desmontar os esquemas, ele aderiu, e a gente já tinha visto isso no Mensalão, né? Então, agora estamos vendo novamente. Então, isso, obviamente, que tira muito da legitimidade do governo. O PSOL, lá na Câmara Federal, votará contra o impeachment, porque nós não entendemos também como legítimo esse processo conduzido pelo Eduardo Cunha, que deveria estar preso, né? Acho que isso é um consenso nacional, só o Supremo Tribunal Federal ainda não enxergou essa necessidade, pelo jeito. Numa comissão de impeachment também cheia de deputados que são bem sujinhos, né? O maior exemplo disso é o próprio Maluf, que está ali também como julgador do governo, e que pode, se for aprovado, levar ao poder o Michel Temer, né? Que não só é um partícipe, né, desse condomínio de governo do PT desde o início, como está envolvido também nas mesmas irregularidades que o governo está. Então, nós não queremos Michel Temer. Essa é a posição do PSOL. Eu, né, e muitas lideranças também do partido junto comigo, entendemos que, além de dizer não ao impeachment, nós precisamos dar uma resposta ao povo que não quer simplesmente a continuidade do governo até 2018 e tem legitimidade para não querer, porque, de fato, houve um estelionato eleitoral. Tá? Então, eu defendo a necessidade de novas eleições, tanto para a presidência como para o Congresso Nacional, né? Eu acho até que a própria Dilma deveria fazer isso antes que o impeachment se realize, e eu acho que a probabilidade dele acontecer é muito grande, né? Até porque o PMDB é parte dessa tentativa de tirar a Dilma para colocar o Temer e abafar a Operação Lava Jato, garantindo a impunidade para os seus, né? Porque os do PT já apareceram em grande medida, mas os do PMDB, os do PSDB, os dos governos anteriores ainda não apareceram totalmente. Então, eles querem abafar a Lava Jato e botar o Temer no poder. E, nesse sentido, não dá para a gente aceitar, né, uma manobra das elites, né, dessa forma. Então, a própria Dilma, com o poder que lhe resta antes do impeachment, ao meu ver, deveria mandar uma emenda constitucional para o Congresso, antecipando as eleições de 2018 para agora. Nós temos eleições municipais, poderíamos fazer conjuntamente essa nova eleição para todos os cargos, né, políticos do país. E aí o povo poderia, então, soberanamente decidir os rumos do Sim. país e não nesses acordos de cúpulas como está se desenhando. Bom, tínhamos uma pergunta aqui do nosso jornalista da casa, Guilherme Roquette, mas acho que essa pergunta já foi respondida. A questão era o que aconteceria depois, o que seria do Brasil depois desse processo, e se, acho que já foi respondido, você pensa, deputada, assim como partido, que Temer não poderia ficar no governo. O impeachment também para o Temer seria uma possibilidade. Sim. A partir desse panorama. A Marina, inclusive, tem falado muito sobre isso numa fórmula que também é possível, se a Dilma não enviar a PEC antecipando as eleições, que é a cassação da chapa completa via TSE, porque há um processo de cassação no TSE que poderia, então, cassar Dilma e Temer
Temer ao mesmo tempo e obrigaria, né, mesmo pela legislação atual, não precisaria uma nova legislação, obrigaria novas eleições. Então, essa também pode ser uma possibilidade, né, para que a gente não acabe com o país nas mãos do Temer e a sua ponte para o futuro, que, na verdade, é um programa de arroxo brutal, de cortes de gastos públicos, de reforma trabalhista, reforma previdenciária, muitas coisas que a Dilma até se ensaia em fazer, mas não tem condições, até porque ela tem que dar satisfações a segmentos dos movimentos sociais que ainda a apoiam, né, como a CUT, como o MST. Então, o Temer estaria com as mãos mais livres para implementar esse plano e realmente entregar o país para a especulação financeira e para a retirada ainda mais brutal dos direitos sociais que já estão sendo retirados paulatinamente por causa dessa crise econômica, né, que vem corroendo o poder de ganho, poder de compra dos trabalhadores. A gente até assistiu uma matéria da TV Cultura que fala sobre isso e o crescimento também, a concorrência agora no mercado informal. Ou seja, acaba reduzindo ainda daquele que já não tinha a formalidade como a sua forma de trabalho. Porque os ganhos que foram... que vieram nesse processo durante o governo Lula, eles são ganhos muito precários, porque o Lula, ele distribuiu as bordas do bolo que estava crescendo naquele momento, né? Houve um boom, né, da economia brasileira dentro de um contexto internacional. Só que ele não mexeu no miolo do bolo, que continuou concentrado. Aliás, ele mesmo disse, né, nunca antes no Brasil os bancos ganharam tanto dinheiro. E isso é real, né? E isso significa que a maior parte da riqueza do país continuou concentrada. Por isso que, diante da primeira crise econômica, e o capitalismo é feito de ciclos onde há crises e há recuperações, na primeira crise se perde todos esses ganhos que houveram, né? Então, esses segmentos que saíram da pobreza extrema e entraram numa outra categoria que o governo chama de classe média, mas, obviamente, quem tem uma renda familiar de R$3.000 não é uma classe média, né? É apenas uma pobreza digna, né? Uma classe média bem achatada e agora estão perdendo. Sim. Bom, eu quero separar alguns temas para a gente voltar na sequência, como, por exemplo, a questão da concentração de renda no Brasil, as eleições gerais. Mas antes, eu quero chamar a Maressa Sampaio, que é outra jornalista aqui da casa, que tem perguntas para a senhora. Por favor, Maressa. Deputada, a minha pergunta segue nessa linha das eleições gerais, porque a gente sabe que a senhora foi uma das primeiras lideranças da esquerda a defender, a tomar partido por essa questão de novas eleições, não só para presidente, como para Senado, Câmara, enfim. E agora a gente tem outros nomes, como Marina Silva, como o próprio Tarso Genro, também defendendo essa linha, o senador Paulo Paim, e até mesmo gente dentro do governo. Mas no seu partido acontece uma espécie de divisão, porque a bancada federal, deputados como Jean Willis, se mostraram contrários a essa possibilidade, classificando até mesmo como golpe, que também seria uma outra maneira de golpe, porque eles chamam o impeachment de golpe. Então a minha pergunta é bem simples. Há essa divisão no pessoal, porque a gente notou críticas tanto desses deputados, a senhora, quanto da senhora e outras lideranças do pessoal a esses deputados. O partido está dividido em relação a essa possibilidade de eleições gerais? Até para deixar claro, deputada, o senador Paim esteve aqui recentemente e foi um dos destaques da entrevista essa consideração a respeito das eleições gerais. Sim. O PSOL tem uma unidade muito grande em cima da ideia de que nós temos que construir um terceiro campo na política nacional, que nós não podemos ser linha auxiliar nem do PT, nem do PSDB, né? Que temos que mostrar que existe um outro caminho. Mas, de fato, para responder objetivamente a pergunta, há sim uma divergência, um debate que eu acho saudável, inclusive, dentro do partido. O Jean Willis representa um segmento do PSOL que apoiou, inclusive, a Dilma no segundo turno, né? Ele foi a público defender o voto na Dilma, eu não fiz isso, né? Eu disse que, e a posição oficial do PSOL foi não votar no Aécio, mas também não apoiamos a Dilma, porque nós já prevíamos, né, que o que vinha pela frente não era o que os petistas gostariam, né? Então, eu acho que esse debate no PSOL está se desenvolvendo e há, inclusive, percepções diferentes, como do
deputado Chico Alencar, que tem defendido a necessidade do pessoal se pronunciar por um referendo revogatório, que seria uma outra possibilidade, digamos, intermediária, né, em relação às eleições, que seria, antes de convocar novas eleições, se convocar um referendo para que o povo diga se quer ou não a continuidade do governo. E aí, o povo dizendo que não quer, então, se convocaria novas eleições, né? Então, esse é um debate que vem sendo travado no partido, numa situação muito difícil que nós vivemos, né? Porque a conjuntura política está muito complexa e muito instável, né? Então, há que se debater, há que se refletir, há que se ouvir as diferentes posições para se chegar na melhor forma de nós atingirmos esse objetivo que é de todos do PSOL, que é construir o terceiro campo e mostrar que nós temos uma proposta alternativa em relação ao PT, em relação ao PSDB, em relação ao que significou esses anos, né, de condomínio de governo entre o PT e o PMDB, e que também não queremos o retrocesso ao que significou o governo do Fernando Henrique, que foi também muito cruel, embora muita gente já não se lembre mais. Bom, eu vou agora caminhando para o micro, né, para a nossa situação regional, especialmente municipal, quando a gente pensa em Porto Alegre, mas ainda analisando os dois pontos, né, com dois focos essa pergunta. A esquerda, como é que a esquerda, tu disseste agora, deputada, numa terceira opção frente ao PT e ao PSDB, mais alinhado à direita. A esquerda, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos num início, né, em ideias de pré-candidatura, a sua candidatura e, por exemplo, a da Manuela, que acabou recuando por questões particulares. A esquerda, ela está dividida nesse momento, tanto nacionalmente como de maneira regional, por exemplo? Pois é, aí a gente entra no debate do que é a esquerda hoje, né? Claro, o PT, o PCdoB se reivindicam de esquerda. E tem legitimidade para isso, mas o governo que foi o governo Lula e que foi o governo da Dilma, ao meu ver, não foi um governo autenticamente de esquerda, né? As políticas desenvolvidas pelo esse governo não foram políticas na concepção de esquerda que eu julgo necessária, tá? Então, eu acho que nós estamos num momento de reinvenção da esquerda, tá? Onde as pessoas já não aceitam mais os velhos chavões, não aceitam mais a ideia de que o socialismo é aquilo que se construiu no leste europeu, os regimes autoritários, ditatoriais, repressivos, né? E estão em busca de algo novo. E o PSOL representa isso, porque nós nascemos justamente negando esta velha esquerda que na Europa, por exemplo, também se comportou da mesma forma que o PT se comportou aqui. Diante da crise, aderiu aos programas neoliberais, aderiu às políticas de ataques aos direitos dos trabalhadores. Por isso, na Grécia, por exemplo, surgiu um novo partido que foi a Syriza, por isso na Espanha surgiu um novo partido que foi o Podemos, porque os partidos tradicionais da velha esquerda faliram, né? Já não conseguiram mais dar respostas. Então, eu acho que no Brasil a gente passa por um processo semelhante, né? O derretimento do PT é algo evidente, né? Em Porto Alegre a gente vê isso claramente nas pesquisas que saíram ainda no ano passado, né? Onde a Manuela já ainda estava na disputa. O PT estava, né, minúsculo na pesquisa, e mesmo nos cenários em que a Manuela não estava, e em um cenário, inclusive, com o Olívio Dutra representando o PT, quem estava na frente era eu, né? Então, há essa busca pelo novo, e eu acredito que é isso que nós vamos tentar apresentar na eleição municipal em Porto Alegre. Bom, alternativas, né? Realmente a população procura alternativas, por exemplo, na questão de concentração de renda, né? Isso foi uma bandeira que foi, inclusive, para a surpresa de muitos, pessoas que não estavam aliadas à esquerda gostaram da sua proposta de, por exemplo, tirar daqueles que mais ganham, e ali a gente citou os bancos, por exemplo, retirasse, né? Fosse taxado em cima deles para uma distribuição de renda maior. Aqui em Porto Alegre, a gente vive, por exemplo, um embate a respeito da passagem de ônibus. Recebemos a Fernanda Melchiona há pouco tempo, que fez denúncias gravíssimas de como a forma da licitação andou, né, para essas novas linhas, né, a reformulação do transporte público em Porto Alegre. Ainda se discute juridicamente a passagem e o ganho dessas empresas. Essa política que estava sendo proposta nacionalmente pode também ser implementada em Porto Alegre, na medida
Por exemplo, num exemplo, né, no caso das empresas de ônibus? Com certeza. O que eu busquei representar naquela disputa nacional é a mesma coisa que eu vou buscar representar na disputa municipal, que é alguém que tem lado, né? Porque é um chavão antigo se dizer governo para todos, né? Mas não existe governo para todos. Por quê? Porque existem pequenos grupos que são os que sempre se beneficiaram da política. No caso do transporte, nós temos os donos das empresas que sempre lucraram horrores em cima de um transporte que deveria ser público, que deveria ser de qualidade e que deveria ser pelo menos barato, se não gratuito. Como nós temos saúde gratuita, poderíamos ter o transporte também gratuito, né? Infelizmente, isso não é viável ainda. Mas esse é o caminho necessário. Então, quando eu defendi a taxação das grandes fortunas, né, dos grandes milionários, eu estava me colocando num lado da sociedade, que é o lado daqueles que trabalham, daqueles que necessitam de políticas públicas para ver os seus direitos assegurados. E assim também em Porto Alegre. Por isso o pessoal questionou a licitação do transporte, que manteve as mesmas empresas, né, atuando na capital e não garantiu melhorias. E isso basta perguntar para quem anda de ônibus, todo mundo fala, né, que só mudou a cor dos ônibus e o valor da tarifa. E nós mostramos, inclusive, que um partido político pode ser útil para a população, né? Que um partido não é só uma casta que fica discutindo questões fora da vida das pessoas, mas sim pode ser composto de militantes, de lutadores sociais que se empenham em questões que dizem respeito à vida concreta das pessoas. Por isso, nós trabalhamos muito por essa questão da passagem e conquistamos no judiciário, mesmo que temporariamente, porque a gente sabe que o Poder Judiciário também ele nunca é muito receptivo às demandas populares, né? E conseguimos, durante um mês, manter o preço da passagem a R$ 13,25, fazendo com que as pessoas pudessem economizar para, no mínimo, R$ 1 por dia, né? Ida e volta, 50 centavos em cada passagem. Então, mostramos essa utilidade concreta do pessoal e, obviamente, que se nós tivermos um poder executivo, né, que nós nunca tivemos, nós teremos ainda mais força para ajudar, né, aqueles que estão do mesmo lado que nós, que são os trabalhadores, a juventude, os aposentados, aqueles que precisam, de fato, de políticas públicas que atendam às suas necessidades e garantam direitos que existem na lei, mas que não são respeitados. Bom, eu parto agora do princípio que temos aqui uma pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre e a partir da candidatura à presidência isso deu um fôlego maior, deu um ânimo maior, porque a exposição foi grande e a recepção foi também positiva, de certa forma. A partir daí é que veio a vontade ou já existia esse desejo antigo? Desde 2008, quando eu concorri, né, à prefeitura, eu, digamos, acalento esse desejo, né, de governar Porto Alegre e mostrar que tudo que eu falei quando eu era deputada e depois agora como candidata a presidente, eu posso aplicar, né, sendo prefeita. Então, eu tenho essa vontade. Depois, em 2012, quem nos representou na disputa municipal foi o Roberto Robaina, que agora, inclusive, vai ser nosso candidato a vereador, junto com a Fernanda Melchiona e com o Alex, que já são vereadores. E porque eu estava impedida de concorrer, né, por causa do meu pai ser governador. Então, quando ele perdeu a eleição, me abriu novamente essa oportunidade de me colocar à disposição, né, dos cidadãos e cidadãs de Porto Alegre para essa disputa municipal. Muito bem. Agora eu vou voltar um pouquinho para a situação nacional, porque nós temos uma informação importante. Guilherme, pode botar na tela para a gente, ó. A maioria do Supremo vota pelo envio de investigação sobre Lula para o STF. Essa informação é da Folha de São Paulo, se não me engano, né? O STF, então, manteve por 8-2 em sessão nessa quinta-feira, terminou agora há pouco, né? A decisão provisória do ministro Teori Zavascki, que mandou o juiz Sérgio Moro enviar todas as investigações envolvendo o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato para o tribunal, porque alcançaram, então, autoridades com foro privilegiado, né? Privilegiado. Então, aqui nós temos, então, uma decisão importante agora que vai encaminhar, né, depois de tudo que foi dito, inclusive das gravações, e ali tem, inclusive, nas gravações do ex-presidente Lula, tem citação direta ao STF, né?
Como a senhora avalia agora esse novo capítulo deste processo que envolve, né, não só a ex-presidente, mas o ex-presidente Lula e a Operação Lava Jato? Me parece que, ao envolver a presidente, é imperativo enviar ao Supremo. Mas o importante, mais importante do que ir para o Supremo ou ficar nas mãos do juiz Moro, é que tudo seja apurado, né? E, infelizmente, eu tenho a impressão que há um conluio, né, que envolve, inclusive, o PT, o PMDB, o PSDB, para abafar a Lava Jato, né? O PT, claro, tentando garantir que o impeachment não seja aprovado e que se retome uma normalidade política no país, e o PSDB tentando, aliás, parece que com a ajuda claramente do PMDB, tentando que o impeachment seja aprovado e que, a partir da assunção do Temer, eles retomem uma normalidade e deixem de dar essa visibilidade para as investigações, né? E, claro, que ir para o Supremo ajuda essa estratégia de tirar a Lava Jato da pauta, né? Porque o juiz Moro, ele cometeu arbitrariedade, sim, é inegável isso. Aliás, os juízes em geral da área penal, e eu sou advogada criminalista, em geral cometem muitas arbitrariedades, né? Não com pessoas poderosas. Geralmente essas arbitrariedades são cometidas contra as pessoas simples, contra as pessoas pobres, né? Eu vi inúmeras acontecerem, né? Então o nosso sistema penal é arbitrário. Agora essa arbitrariedade chegou nas castas políticas, chegou nos grandes empresários das empreiteiras, né? Tomara que, ao ganhar essa visibilidade, se combata essas arbitrariedades, não só para os de cima, né? Mas para todo mundo. Mas eu temo que, ao ir para o Supremo, essas investigações acabem saindo do foco e acabem demorando muitos anos para se chegar a algum veredito, né? E é preciso que o povo saiba de tudo o que aconteceu ali na Petrobras, e com certeza o que aconteceu ali não envolve só o PT, né? Envolve o PSDB, o PMDB e tantos partidos, o PP, né, que estão envolvidos e com vários dos seus líderes sendo investigados. Bom, a gente vai amanhã exibir uma entrevista muito importante com a ministra Tereza Campelo, e aí fica a pergunta, né? Há chance, na sua opinião, de termos, com a saída da Dilma, a gente aqui está concatenando em cima dessa possibilidade, dos programas sociais terem um retrocesso, regredirem de certa forma, esse corte que tu mesmo disseste, deputada, sobre essa política, essa visão política e econômica de Michel Temer, há essa possibilidade? Já estão tendo. Esse que é o problema, né? Por isso que eu não me alinho com essa ideia de que nós temos que sair à rua e dizer fica Dilma, né? Nós precisamos devolver ao povo essa soberania, porque os programas sociais e os ganhos precários que se teve nos últimos anos já estão sendo corroídos pela política econômica implementada pela própria Dilma. Tá? Então, esse é um problema grave. O Bolsa Família, por exemplo, no ano passado não recebeu nenhum reajuste. Tá? Então, há cortes na saúde, na educação. Brasil, Pátria Educadora é um slogan vazio, porque o Pronatec, o ProUni, todos esses programas estão sendo drasticamente reduzidos. O Minha Casa Minha Vida não passa de anúncio atrás de anúncio de que a nova fase do Minha Casa Minha Vida virá, mas ele nunca vem, principalmente para as famílias de renda de 0 a 3 salários mínimos, que são as que mais precisam. Tá? Porque as empreiteiras só querem fazer o Minha Casa Minha Vida para a classe média e classe média alta. Não querem fazer para os mais pobres. Por isso, o déficit habitacional está ainda gigantesco e crescendo cada vez mais no Brasil e em Porto Alegre também. Então, esse é o problema central. Nós estamos diante de uma situação em que o povo está pagando a conta da crise. Uma crise que não foi o povo que criou e que vai trazer ainda mais miséria, mais desemprego, mais dificuldades no acesso a esses direitos sociais que são tão importantes. Até, eu imagino que nós estamos com o tempo quase esgotado, eu queria mostrar aqui para os telespectadores, e vou deixar para ti de presente, essas duas cartilhas que nós fizemos. Eu coordenei ainda como coordenadora da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa, onde os direitos, né,
né, das mulheres e os direitos LGBTs estão condensados aqui para as pessoas conhecerem e poderem exigir esses direitos, porque há muitos direitos que estão na lei e que não são respeitados, né? O próprio valor do salário mínimo, que deveria atender às necessidades básicas de uma família, obviamente que não atende, né? Então, a gente precisa se organizar e se mobilizar para garantir esses direitos. Bom, a gente realmente está chegando ao final da entrevista. Eu teria 2 pontos, mas eu vou pedir licença ao meu diretor. Eu vou escolher o ponto que eu vou... Acho que já está bem clara a sua posição, deputada, a respeito do que está acontecendo na política nacional, o que a senhora apoia, o que a senhora pensa. E eu fico, então, na expectativa, já que temos eleições esse ano, municipais, e a senhora é pré-candidata. Já falamos do transporte público, outras questões de Porto Alegre, porque a senhora acha, nesse final, que seriam importantes serem levantadas para quem já está pensando, né, nessas eleições e lhe ver como candidata. Olha, eu acho que tem muitos aspectos da cidade que precisam de mudanças profundas, né? A saúde, como nós falamos, também é outro, né? Há uma falta de médicos brutal. Hoje eu estive lá no Rubem Berta, onde há apenas um médico para atender toda aquela comunidade ali, que são milhares de pessoas. Então, há que restaurar o serviço público, que está em grande medida privatizado, né? O vice-prefeito, que é possivelmente candidato, deu uma declaração sobre aquele vendaval que destruiu 3.000 árvores em Porto Alegre, dizendo que a Ventania fez o que a SMAN não fez nos últimos 10 anos. Né? Bom, primeiro, a SMAN não ter feito o que deveria nos últimos 10 anos é responsabilidade deles. Né? E segundo, a SMAN não fez também porque ela está praticamente privada. Né, privatizada, a poda de árvore em Porto Alegre está privatizada, né? Sem falar no fato de que a SMAN jamais iria destruir 2.000 ou 3.000 árvores, né? A SMAN deveria ter podado as árvores para que elas não fossem destruídas. Mas eu cito esse exemplo porque ele ilustra, né, essa mediação que o setor privado está fazendo em todos os serviços que deveriam ser públicos, até na poda das árvores. E a outra questão que eu acho fundamental é a democracia, né? É as pessoas serem ouvidas. Por exemplo, nós temos o projeto do Cais do Porto, que está sendo duramente questionado por todo um movimento que envolve pessoas que estão querendo um Cais do Porto mais democrático e não simplesmente uma torre de shopping, né, na beira do rio, e a prefeitura se recusa a ouvir as pessoas. Então, essa necessidade de nós termos uma democracia mais direta, mais real, onde as pessoas sejam consultadas sobre as intervenções que influenciam na sua vida, no seu cotidiano dentro da cidade. Né? Então, construir essa democracia real me parece ser fundamental. Por isso, nós estamos já na construção do programa de governo, exercendo esse processo de democracia real. Criamos uma plataforma que se chama Compartilha a Mudança, onde as pessoas podem ir lá e colocar as suas propostas, né, as suas denúncias, as suas reivindicações, tanto nessas áreas de saúde, educação, como pelos bairros também, para que a gente possa construir um programa de governo que seja resultado da inteligência da cidade, dessa construção coletiva. Bom, quero agradecer a disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Da deputada e agora sim, pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Luciana Genro. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Um abraço.